Bom dia, galera, tudo bem? Professor Claudinei na área. Vamos resolver algumas questões aqui sobre sais. Então vamos lá, subindo mais um degrauzinho ali na escadinha do conhecimento, né? 2 da página 344, ó, questão adaptada. Em abril de 2015, toneladas de carbonato de potássio foram apreendidas em Itapemirim, Espírito Santo. O material que seria utilizado em uma fábrica de chocolate poderia estar contaminado e provocar danos graves à saúde. A carga estava em um tanque geralmente utilizado para transportar combustível e seria levada para a região Nordeste. O carbonato de potássio é um sólido branco empregado na fabricação de sabão, vidro e porcelana, e como agente tamponante na produção do hidromel e do vinho. Sobre o assunto tratado acima, é correto afirmar que 1. O carbonato de potássio é um sal básico. Até aí tudo bem, pessoal, porque para ser um sal básico, tem que estar na família. O elemento que forma esse sal tem que estar na família 1A ou família 2A. Potássio está na família 1A. Então, o carbonato de potássio é um sal básico formado pela reação de neutralização entre o carbonato de cálcio e o hidróxido de potássio. Então aqui está errado, pessoal. Essa primeira aqui ela é falsa. Por quê? Reação de neutralização é quando eu tenho ácido reagindo com uma base. E aqui está falando que está reagindo o carbonato de cálcio e o hidróxido de potássio. Nesse caso aqui está reagindo um sal e uma base. Então a primeira é falsa, tá, pessoal? Reação de neutralização é entre ácido e base. 2. A fórmula mínima do carbonato de potássio é K2CO3. Tá certo. Potássio faz parte da família 1A. Então ele teria carga elétrica mais 1. Carbonato é um íon bivalente. A soma das cargas aqui em cima dá diferente de zero. Ó. Mais 1 com menos 2 vai dar um valor diferente de zero. Então, o que a gente teria que fazer? Puxar os valores aqui para baixo. Puxo o 2 para cá, né? E o 1, pessoal, eu não sou obrigado a puxar ele para baixo. Então, por isso que o 1 não ficou aqui. Ó. Mas o 2 que estava aqui em cima, ele foi puxado para baixo, para acertar as cargas. Então, vamos apagar aqui, para não ficar tão bagunçado assim, né? A fórmula mínima do carbonato de potássio é K2CO3. Essa aqui é verdadeira. 4. O átomo neutro de potássio possui 19 prótons, ao passo que o íon K+ possui 18 elétrons. Pessoal, potássio ele tem número atômico 19. Então aqui está correto. Ele tem 19 prótons e ele tem 19 elétrons também. Já o K+, o que significa esse sinalzinho de mais? Significa que o átomo ele está perdendo um elétron, né? Então ele teria 19 prótons, teria que ter 19 elétrons, só que como ele perdeu um elétron, ele fica com 18 elétrons. Então o átomo neutro de potássio tem 19 prótons, ao passo que o íon K+ tem 18 elétrons. Isso daqui é verdadeira. O átomo neutro de potássio apresenta 2 elétrons na sua camada de valência. Pessoal, potássio faz parte da família 1A da tabela periódica, ou grupo 1. Se ele faz parte da família 1A da tabela periódica, se eu fizer a distribuição eletrônica, na última camada dele, que é a camada de valência, só vai ter um elétron. Tudo bem? Então essa daqui é falsa. 16. O íon carbonato é monovalente?
É só consultar a tabelinha de cátions e ânions. Carbonato Cl3 é o íon carbonato. E ele vai estar lá entre os ânions bivalentes, tá? Então não é monovalente, é bivalente. Então essa daqui é falsa também. Então verdadeiras, só 2 e 4. Questão 8, da página 345. Quando se reagem 1 mol de hidróxido de potássio com 1 mol de ácido fosfórico e 1 mol da mesma base, ou seja, hidróxido de potássio, com 1 mol de ácido sulfúrico, obtém-se respectivamente. Então ele quer saber quais são os produtos formados aí por essas reações. Então vamos lá. Primeira reação, pessoal, é hidróxido de potássio com ácido fosfórico, tá? Potássio família 1A vale mais 1, hidroxila vale menos 1. Cada hidrogênio é um cátion monovalente e o fosfato é um ânion trivalente, tudo bem? Juntando o cátion de uma substância com o ânion da outra, ó. H com OH formou H2O desse lado aqui, ó. Pessoal, como eu tenho 3 hidrogênios aqui no fosfato, vai acontecer uma reação parcial antes do íon se ligar com esse potássio aqui. Então H3PO4 quando ioniza, o que vai acontecer? Vai perder um hidrogênio. Então ele perde um hidrogênio e ainda fica com 2. É uma reação de ionização parcial. Aqui o hidrogênio tem carga elétrica mais 1. E aqui, como foi perdida uma carga elétrica, vai ficar com o sinalzinho de menos. Ou menos 1, tudo bem, pessoal? Então esse daqui vai ser o ânion, ó, H2PO4. Esse ânion H2PO4 vai se juntar com o potássio, que é o cátion da base. Então vai ficar K mais junto com H2PO4. Então aqui vai ficar KH2PO4. Tranquilo, pessoal? E a segunda equação, ó, 1 mol da mesma base, ou seja, KOH com ácido sulfúrico. Então a reaçãozinha aqui com o ácido sulfúrico. Deixa eu apagar essa parte que está aqui embaixo, para não ficar muito bagunçado, para poder fazer o rascunho ali em cima para vocês. Carro do ovo passando. Espero que não saia no vídeo esse barulho do carro do ovo. Então vamos lá. Potássio vale mais 1. Hidroxila é um ânion que sempre vale menos 1. Sulfato é um ânion bivalente. Hidrogênio sempre vai valer mais 1. Tudo bem? Juntou cátion de uma substância com o ânion da outra. H com OH formou H2O. Pessoal, como eu tenho 2 hidrogênios aqui no H2SO4, vai acontecer uma ionização parcial para poder juntar o ânion dessa substância com o cátion do KOH. Então H2SO4, sofrendo uma ionização parcial, ele vai perder primeiro um hidrogênio
E aí com o restante da molécula ainda vai sobrar um hidrogênio. Então vai ficar H+, mais HSO4 e o sinalzinho de menos aqui porque só perdeu um hidrogênio. Então esse daqui vai ser o ânion. Esse ânion vai se ligar com esse cátion aqui, ó, com K+. E aí vai formar essa substância aqui, ó, KHSO4. Não precisa puxar nada para baixo, porque o potássio vale mais 1. E o HSO4 vai ter carga elétrica menos 1. Então lá em cima as cargas zeraram, não precisa puxar nada para baixo. Tudo bem, pessoal? Então o produto das duas reações aqui, ó, alternativa A de jacaré. Então KH2PO4 e KHSO4. Finalizada aqui a questão. Questão 6, da página 344. As soluções de sulfato ferroso, FeSO4, e ácido fosfórico, H3PO4, são utilizadas para combater a falta de apetite e inapendência, principalmente em crianças. A. O sulfato ferroso pode ser obtido através de uma reação entre um ácido e uma base, reação de neutralização. Escreva a equação entre o ácido e a base que origina esse sal, o sulfato ferroso. Então, vamos escrever aqui a equação. Ácido sulfúrico mais hidróxido de ferro vai formar esse sal aqui, ó, sulfato ferroso. Pessoal, se terminou com oso, significa que esse ferro aqui ele vale mais 2, tudo bem? Sulfato ferroso. E o sulfato, ele é um ânion que tem carga elétrica menos 2, então não precisou puxar nada aqui para baixo. Tudo bem? Colocando as cargas elétricas aqui para a gente conferir, ó, hidrogênio vale mais 1, sulfato vale menos 2. Esse ferro aqui ele vale mais 2. Da onde que veio esse 2? Esse 2 veio daqui, ó. Hidroxila vale menos 1. Então, juntando o cátion de uma substância com o ânion da outra, ó. Fe com SO4 vai formar FeSO4. Não precisa puxar nada aqui para baixo, porque a soma das cargas elétricas aqui em cima vai dar 0, né? E hidrogênio com oxigênio, ó, juntando o cátion de uma substância com o ânion da outra, H com OH vai formar H2O. Deixa eu só apagar aqui para não ficar muito bagunçado aqui. Então, a equação que origina o sulfato ferroso, que é esse sal, ela está aí. Vamos para a letra B. Escreva a fórmula estrutural do ácido fosfórico. Então, fórmula estrutural, pessoal. Fósforo está na família 5A. Então, ele tem que fazer 3 compartilhamentos para chegar em 8. Ó. Um está aqui. Deixa eu apagar aqui. Outro compartilhamento está aqui. E o outro está aqui, ó. Então ele tem que fazer 3 compartilhamentos. Nessa fórmula tem 3 oxigênios. Então 2 oxigênios estão compartilhando um elétron aqui, ó. Só que como cada oxigênio precisa fazer 2 ligações, porque é da família 6A, cada oxigênio vai se ligar com um hidrogênio também. E uma terceira ligação do fósforo seria com esse hidrogênio aqui, ó, que só compartilha um elétron. E como eu tenho que colocar mais um oxigênio nessa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do ácido fosfórico, H3PO4, como o fósforo já fez as 3 ligações que ele precisava, vai ficar uma ligação dativa aqui, pessoal. Por isso que tem essa setinha aqui. Então está feita aí a fórmula estrutural do ácido fosfórico.
5 da página 344. As fórmulas corretas do ácido e da base que por neutralização produzem o fosfato de ferro, além de água, são respectivamente... Pessoal, o nome dessa substância aqui é fosfato de ferro 3, tudo bem? Porque esse ferro aqui tem carga elétrica mais 3. Então, vamos verificar aqui. Para formar esse sal, eu utilizei um ácido e uma base. Então, quais são? H3PO4, que é o ácido fosfórico, e o hidróxido de ferro 3. Tudo bem, pessoal? Conferir na equação aqui, ó. Fosfato é um ânion que vale menos 3, hidrogênio vale mais 1. Esse ferro aqui da hidroxila vale mais 3. Como é que eu sei que esse ferro vale mais 3? Esse 3 veio daqui, ó. E cada hidroxila vale menos 1. Então, juntando o cátion de uma substância com o ânion da outra, vai formar FePO4. Ferro vale mais 3, PO4 vale menos 3, mais 3 com menos 3 zerou, não precisa puxar nada aqui para baixo, a fórmula vai ficar do jeito que está. E aqui, pessoal, juntando o cátion de uma substância com o ânion da outra, hidrogênio com oxigênio, eu tenho água. Então, essa daqui é a equaçãozinha que vai formar o fosfato de ferro. Então, para formar o fosfato de ferro, quais são as substâncias que eu preciso? H3PO4 e FeOH3, que é o hidróxido de ferro. Questão 4 da página 344, uma questão adaptada também. Dadas as fórmulas a seguir de compostos pertencentes a diferentes funções químicas, assinale o que for correto. Então, primeiro aqui eu tenho um sal chamado de cromato de potássio. Em segundo aqui eu tenho uma base chamada hidróxido de cálcio. Terceiro, um ácido, que é o ácido clorídrico. Quarto, um sal chamado nitrato de prata. E 5, um sal chamado óxido de magnésio. Primeiro, o sal nitrato de prata é um composto iônico. Iônico, pessoal, significa que ele é formado por cátions e ânions, tá? Então vai ter uma parte positiva e uma parte negativa na molécula. Formado por cátion e ânion, e monovalente, ou seja, um vai ter que valer mais 1 e outro vai ter que valer menos 1. Então vamos ver aqui, ó, nitrato de prata, AgNO3. Nitrato, ele é um ânion monovalente. É só olhar na tabelinha de cátions e ânions ali. Prata, ele é um cátion monovalente também. Nessa fórmula aqui, tá? Se eu não me engano, a prata ela tem mais de uma valência, mas como não foi puxado nada aqui para baixo, ó, significa que esse prata aqui vale mais 1. Então tá correto, pessoal. O sal nitrato de prata é um composto iônico, formado por cátion e ânion, e os dois são monovalentes. Prata vale mais 1, nitrato vale menos 1, tá ok, primeira verdadeira. Segunda, a reação entre o ácido e a base forma cloreto de cálcio. Então vamos lá. Aqui eu tenho a base, CaOH2, e aqui eu tenho o ácido, que é o HCl. Então vamos ver o que isso daqui vai formar. HCl, hidrogênio é o cátion, que vale mais 1, e aqui eu tenho o ânion cloreto, que vale menos 1, que é monovalente, tá? Aqui eu tenho o cálcio, que vale mais 2, ó, ele é bivalente. Esse 2 que está aqui fora, aqui, ele até dá uma dica pra gente, né?
de que a carga elétrica dele é mais 2. E o OH, pessoal, a hidroxila, sempre vale menos 1. Agora, para poder formar o que está do outro lado, eu tenho que juntar cátion de uma substância com o ânion da outra. Então, vou juntar Ca com Cl. Cálcio vale mais 2, cloro vale menos 1. O 1 eu não preciso puxar aqui para baixo, mas o 2 eu preciso puxar. Então, a fórmula vai ficar CaCl2. CaCl2, pessoal, é a fórmula de um sal chamado cloreto de cálcio. E agora, se eu juntar o cátion de uma substância com o ânion da outra, H com OH, 2 hidrogênios e um oxigênio, eu vou ter água formada aqui também. Então, a reação entre o ácido e a base forma cloreto de cálcio. Isso aí, pessoal. Além do cloreto de cálcio, ainda tem a água. Então, essa daqui é verdadeira. Deixa eu apagar aqui esse rascunho, porque depois eu vou precisar desse espaço aqui embaixo. Continuando, o ácido clorídrico é um monoácido. O que significa monoácido? Significa que ele só tem um H. Então, vou colocar aqui, ó, HCl, ácido clorídrico. Então, ele é um monoácido, ó, tudo bem, só tem um H. Contendo o ânion cloreto em sua composição. Pessoal, esse Cl aqui, ó, é um ânion chamado cloreto. Então tá certo também essa daqui, ó. 8. Óxido de magnésio, ao reagir com ácido clorídrico, forma cloreto de magnésio e água. Então vamos montar essa equaçãozinha aqui, ó. Óxido de magnésio, pessoal, essa fórmula aqui, ó, MgO. Reagindo com ácido clorídrico, que é o HCl. Então, vai formar cloreto de magnésio e água. Tá certo, tá, pessoal? Vamos só conferir a fórmula aqui, ó. Hidrogênio vale mais 1. Cloreto vale menos 1. Magnésio, cátion bivalente. Oxigênio, ânion bivalente. Junta cátion de um com o ânion do outro. Então, magnésio vale mais 2. Cloro vale menos 1. Não preciso puxar o cloro aqui para baixo, mas puxo o número 2 para cá. Então, vai ficar MgCl2 a fórmula. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, a fórmula está correta. E além de formar o cloreto de magnésio, é o que a gente fez na reação anterior também, ó. Junta cátion de uma substância com o ânion da outra. Hidrogênio com oxigênio vai formar água. Tudo bem, pessoal? Só as quantidades aqui que não estão certas ainda, porque precisa balancear essa equação. Só que nesse bimestre ainda a gente vai pegar uma aula sobre balanceamento. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente está só vendo o que está sendo formado, ó. Então, formou cloreto de magnésio e formou água também. Tranquilo? Então, a 8, verdadeira. Questão 7, da página 348. Questão da Unesp. A reação de 1 mol de ácido fosfórico com 2 mols de hidróxido de sódio produz. Então vamos lá para a equação. Pessoal, aqui eu tenho 2 OHs. Nas outras equaçõezinhas que a gente trabalhou anteriormente, eu só tinha 1 mol de uma substância para trabalhar com 1 mol da outra substância. Agora, como eu tenho 2 mols de hidróxido de sódio para 1 mol de ácido fosfórico, que é o H3PO4, a quantidade de hidrogênios do H3PO4 que vão se separar vai ser maior do que nas reações anteriores. Então vamos fazer um rascunho aqui para ver se dá para entender melhor. Aqui eu tenho 2 OHs, tudo bem? Então, ó, 2 de NaOH, eu vou ter 2 OHs. Para poder formar, pessoal, moléculas de água, eu vou precisar de um hidrogênio aqui para poder formar uma molécula de água, e vou precisar de mais um hidrogênio aqui para poder formar outra molécula de água.
Então, no total, eu vou precisar de 2 hidrogênios separados ali do H3PO4. Então, na reação de ionização, o H3PO4 ele acaba perdendo 2 hidrogênios. Esses hidrogênios eles vêm para cá para poder formar as moléculas de água, né? E o restante da molécula vai ficar com um hidrogênio só, que é o HPO4 e o sinalzinho de -2 aqui porque foram perdidas ali duas cargas negativas ali, foram perdidos 2 elétrons, tá? Então aqui vai ficar com -2. Perdeu 2 cargas positivas, fica com 2 cargas negativas aqui no hidrogênio fosfato. Tudo bem? Bom, juntando o cátion de uma substância com o ânion da outra, H com OH formou H2O, né? Só que como eu precisava de 2 hidrogênios, fica 2 de H2O. Juntando esse ânion com esse cátion aqui, ó, que é o Na+, sódio está na família 1A. Então ele tem carga elétrica +1. O que eu vou formar, pessoal? Sódio vale +1. E o hidrogênio fosfato, que é esse ânion aqui, ó, vale -2. Como a soma das cargas elétricas aqui em cima dá diferente de 0, eu puxo 2 para cá e o 1 eu não preciso puxar aqui para baixo. Então a fórmula vai ficar Na2HPO4. O nome dessa substância é hidrogênio fosfato disódico. Tudo bem, pessoal? Então vai formar uma parte dessa substância aqui, ó, 1 mol de Na2HPO4. Alternativa B. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação aí. Façam suas anotações aí na apostila e até a próxima aula aí. Um grande abraço a todos.